Meus irmãos, boa noite. É muito bom estar de volta à Igreja Presbiteriana do Alto Branco. Não preciso repetir a estima, o carinho que tenho por esta igreja, o seu pastor, pelo conselho da igreja e pelos irmãos que aqui se congregam. Tá? O reverendo Augusto, o presbítero Luciano, Nakamura e outros irmãos aqui são amigos mais do que irmãos, como a Bíblia diz. Nós temos tido a oportunidade de compartilhar acerca do Evangelho de Cristo e, consequentemente, de aprender muito com os irmãos da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. É sempre uma satisfação, é uma alegria muito grande estar com os queridos aqui, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E nessa ocasião, aprove a Deus nos trazer para ministrarmos a palavra dEle. Eu não canso em repetir que eu me acho muito pequeno para esse púlpito, dado o tamanho do conhecimento do reverendo Augusto, o apreço, a admiração que eu tenho pelo servo, pastor de vocês. Tá? É um homem de Deus, um homem que Deus deu o dom da inteligência, o dom do discernimento da palavra dele, de aprender e de se aprofundar nas Sagradas Escrituras, tanto ele como o conselho da igreja, e eu me sinto pequeno para ocupar e estar aqui nesse púlpito. Mas aprove a Deus que nós aqui estivéssemos. Então vamos abrir as nossas Bíblias em apenas um verso, epístola escrita pelo apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós leremos o verso 5 e 6. Colossenses, capítulo 3, versos 5 e verso 6. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Podíamos até continuar, mas eu quero repetir apenas a primeira frase do verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Oremos mais uma vez. Ó Pai, te agradecemos por esta oportunidade. Aprove a Ti me escolher para estar diante do Teu povo ministrando nesta noite. Tu sabes da minha indignidade, Tu sabes da minha incapacidade. Tu me conheces, Senhor, e sabes as minhas limitações. Mas me coloco neste instante, Senhor, diante de Ti, como instrumento falho, pequeno Teu, para que aqui nesse instante Tu possas me usar na ministração da Tua palavra, suprindo, Senhor, as minhas deficiências. Ó Pai, te peço que essa palavra seja ministrada primeiramente a mim, que à medida que Tu estiveres iluminando a minha mente e pondo em meus lábios aquilo que Tu desejas falar, a nós que nos encontramos em Tua casa nesta noite, Tu ministres a mim e aos meus irmãos, para que saiamos daqui nesta noite edificados
única e exclusivamente por Ti, através da atuação e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nos abençoe, no nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Meus irmãos, as redes sociais que estão nos nossos aparelhos móveis, elas facilitaram muito a comunicação nossa, mas elas também expõem as nossas vidas como cristãos. Estou dizendo isso porque no carnaval recém-findo, eu fiquei muito triste com alguns irmãos e irmãs, principalmente os mais jovens que eu conheço, moradores de centros onde há festejos carnavalescos ou pré-carnavalescos. Irmãos queridos, irmãos líderes de igreja, irmãos que estão à frente, às vezes até de trabalho. Eu me refiro a irmãos, não é irmão, irmãos. Que infelizmente, dado ao secularismo e ao mundanismo que adentrou em suas igrejas, participaram pontualmente, principalmente dos festejos pré-carnavalescos em algumas das nossas capitais. Como dói na alma de um cristão, de um pastor como eu, ver aqueles irmãos, ao contrário daquilo que a gente lê nesse texto, a gente podia ler inclusive boa parte, praticamente todo o capítulo 3 de Colossos, onde Paulo nos fala acerca do fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É um assunto que a gente conhece em teologia como mortificação, a mortificação da nossa carne. Isso mesmo, matar a nossa carne com os seus desejos. Eu li o verso 6 apenas para que a gente tivesse um complemento. Então, na contramão das orientações por uma vida santa, pelo temor do Senhor, por uma vida piedosa, etc. Para minha tristeza, eu me deparei com muitos, mas com muitos jovens, jovens cristãos, estando e participando de festejos onde não deveriam estar. Não vou pedir desculpa, porque a palavra do Senhor pede que a gente exorte, que a gente fale, que a gente oriente, que a gente combata estas coisas. Mas aquilo me deixou muito triste. Na verdade, tudo começou nas redes sociais, não só na semana que antecedeu o carnaval, não sei se foi muito próximo ali do mês de janeiro, mas dava e era perceptível a presença de jovens já nos festejos de verão que são promovidos nas praias das nossas capitais. Posso dizer nas nossas capitais porque eu fui pastor em São Luís do Maranhão, fui pastor em Fortaleza, eu fui pastor em João Pessoa, eu fui pastor em Recife, fui pastor em Maceió. E eu posso dizer aos irmãos que praticamente em todas essas capitais eu vi jovens que eu conheço participando e alimentando a sua carne, ao invés de estar mortificando-a em santificação ao Senhor. Nesse texto, o apóstolo exorta os irmãos de Colossos à mortificação do pecado. Pecado esse que é o grande obstáculo para que nós busquemos, como ele diz neste texto, nos versos anteriores, o grande obstáculo para que busquemos as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus, as coisas que alimentam, que engrandecem, que edificam, que nos fazem cada vez mais firmes
na nossa caminhada, na nossa jornada com o nosso Senhor. Digo isso porque é o nosso dever, nós, não só rotulados, mas que confessamos e estamos nas igrejas porque somos cristãos. É nosso dever colocar as nossas afeições nas coisas celestiais, nos debruçarmos dos exercícios espirituais das Sagradas Escrituras, sermos, como nos ensinam os irmãos de um passado não tão distante, irmãos puritanos, a sermos fervorosos na oração, do buscarmos e estarmos com o Senhor. É nosso dever mortificar os nossos membros, que naturalmente, está escrito, foi falado aqui na liturgia de Ásia. Eu disse, rapaz, eu não combinei nada e realmente, pastor Augusto, o presbítero Luciano, os irmãos fizeram a liturgia, mas ela cai e calha com essa palavra nesta noite, com tudo aquilo que se encontra na liturgia da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, de A a Z nesta noite. Porque é nosso dever, e a gente viu isso na liturgia, mortificar os nossos membros, porque estes membros naturalmente nos inclinam para as coisas do mundo, porque ainda habita em nós a natureza pecaminosa, ainda há em nós sobras e resquícios do velho homem que habitava nas nossas vidas. Isso é fato. Mortificá-los, como Paulo fala aqui, em Colossenses capítulo 3, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mortificá-los nos sujeitarmos a Cristo, é pormos os nossos hábitos viciosos, vícios que se encontram na nossa mente, que nos aprisionam, que nos levam ao pecado, que nos inclinam ao pecado, para que eles não prevaleçam mais e que não vivamos mais com a vida que tínhamos quando não éramos regenerados. Por isso a minha indignação em relação às fotos, aos vídeos, às publicações que eu vi nas redes sociais, em especial no Instagram, verão e semana pré e semana carnavalesca. Gente que é líder, gente que ministra e participando dessa festa da carne. Portanto, precisamos matar esses desejos, suprimir esses desejos, da mesma forma que a gente mata os vermes, da mesma forma que o agricultor mata as ervas daninhas, porque se assim não fizermos, eles vão se alastrar, vão destruir tudo a nossa vida, vão destruir toda a vida espiritual que nós efetivamente temos construído. Dito isso, já falei para vocês que eu quero estar refletindo um pouco sobre esse conceito de mortificação. Mas negativamente falando, eu queria iniciar tecendo alguns comentários sobre o que a mortificação não é, com base principalmente nos ensinamentos que eu tenho me debruçado. Senão não é a primeira vez que eu venho aqui, acho que na última vez que eu aqui estive também falando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu tenho me interessado e tenho estudado, e que aprofunda os ensinamentos, principalmente em John Owen. Então, o que a mortificação não é? Primeiro, a mortificação não é a destruição e a morte absolutas do pecado. Vamos trocar isso aqui em miúdos. Mortificar o pecado não é aniquilá-lo. Se a gente estiver pensando assim, a gente vai ficar maluco, tá? Porque a gente não vai conseguir erradicar nem destruir o pecado
de forma alguma nas nossas vidas, porque isso faz parte da nossa natureza, até que glorificados sejamos. É verdade que o objetivo nosso é esse, é pecarmos com a mortificação o mínimo possível, é estarmos vigilantes, atentos, santificando as nossas vidas, mortificando os nossos desejos, efetivamente buscando matá-los, tá? Mas não será alcançado 100% isso na vida atual, como falei, só basicamente na glorificação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 18, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo da minha glorificação. Prossigo para o dia em que eu serei chamado pelo Senhor e não mais pecarei. E enquanto nesta vida estiver, eu vou viver nessa luta, eu vou prosseguir olhando para o Senhor, olhando para a sua vinda, olhando para a minha eternidade com Ele, mas aqui vivendo o máximo que eu possa viver, me esforçando para ter efetivamente uma vida cada vez mais santa. Esse texto diz assim: não que eu tenha já recebido. Interessante, né? O apóstolo Paulo que diz que olhava para si mesmo como em um estado de imperfeição. Ele reconhecia que ele não era perfeito. Embora em outra ocasião, assim, ora irmãos, sede meus imitadores, livro de espiritualidade que ele chegou, né? Como eu sou de Cristo. Vocês olhem para mim, porque se vocês olharem para mim, vocês estão olhando para um imitador de Cristo. Mas no texto aqui ele diz assim: não que eu o tenha já recebido. Ele olhava para si mesmo como em um estado de perfeição. A corrida em direção à semelhança de Cristo, que passa pelo processo de mortificação da nossa carne, tá? Começava em Paulo, quando ele admitia a sua imperfeição, e começa em nós, quando nós admitimos que pecadores somos. É interessante que Paulo aqui também diz assim, nesse verso de Filipenses: mas prossigo. A palavra grega usada aqui se referia ao velocista das competições gregas, tá? E diz respeito a um velocista que queria conquistar o prêmio e para isso usava de toda a sua força, de toda a agressividade possível dos seus membros para que ele pudesse alcançar aquela glória, a glória de conquistar aquele prêmio naquela corrida. E aí Paulo quando diz assim: mas eu prossigo de forma enérgica, de forma agressiva, eu me esforço, né? Eu vigio, eu procuro efetivamente me aproximar e amar cada vez mais o meu Senhor. Paulo buscava, como ele nos diz aqui aos Colossenses, a mortificação com toda a sua força, exercitando toda a sua musculatura espiritual, a fim de ganhar o prêmio das pessoas poderem ver nele Cristo Jesus. Não seria bom que nós pudéssemos também ter esse mesmo entusiasmo, essa mesma disposição para dizer assim: eu prossigo e eu prossigo observando aquilo que está nesse livro, amando esse livro, atentando para as coisas que estão escritas aqui, inclusive para os 10 mandamentos, né? Eu já até falei sobre isso na nossa escola dominical. Até perguntei se alguém seria capaz de dizer aqui os 10 mandamentos, e a classe ficou caladinha, quietinha, e eu não quis nem dizer assim: diga 5 ou diga 3, que eu não quis constranger ninguém. Mas há um total, não só um total desconhecimento, né? Mas os 10 mandamentos parece que não fazem parte
da vida das pessoas. O presbítero Luciano, quando fez a exortação à igreja, ele tem razão. Por isso que não há temor. Por isso que a gente, cristã, brincando carnaval, brincando nas festas da carne, alimentando a sua vida carnal, ao invés de estar mortificando, matando ela, como Paulo efetivamente nos fala. E ainda aqui em Filipenses, Paulo diz assim, conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Conquistar, porque fui conquistado, é o que ele nos fala nesse texto. Cristo, meus queridos irmãos, escolheu Paulo e escolheu cada um de nós que estamos aqui nesta noite com o propósito final de conformar Paulo à sua imagem, conforme nos diz Romanos capítulo 8, verso 29. A mesma coisa conosco. O Senhor nos chamou para nos conformar à sua imagem. E essa conformação, autenticada por aquilo que a gente está lendo aqui em Colossenses capítulo 5, Paulo falando sobre a mortificação da natureza terrena dos seus irmãos de Colossos, tendo ele como exemplo, né? A mortificação era o único objetivo que Paulo buscava atingir. Era o único objetivo que Paulo tinha em sua vida: agradar ao Senhor. Assim, a mortificação não é a destruição e a morte absoluta do pecado em nossas vidas, mas a gente prossegue, a gente caminha, a gente segue adiante, a despeito de aqui e ali a gente ter os nossos tropeços maiores ou menores, ocultos ou visíveis. A mortificação não é a vitória ocasional sobre o pecado. Não. Em certos momentos da vida cristã, meus queridos irmãos, o pecado ele irrompe, perturbando a nossa paz. Ele vem, é isso mesmo, ele vem, bate na porta, quando bate na porta, não pede licença, invade a nossa vida. Às vezes ele de forma sorrateira vem e nos engana quando a gente menos espera. A gente caiu no engano do pecado. Ou, quando menos esperamos, nós demos lugar ao mundo, como foi o caso daqueles irmãos que eu vi as suas fotografias e os seus filmes durante a semana pré e semana carnavalesca. Ou muitas e muitas vezes, quando nós mesmos damos vazão à nossa carne e nos deixamos levar por ela e não fomos vigilantes e, consequentemente, né, o pecado vem e perturba a paz, ele aterroriza. Quando nós pecamos, aquele que é cristão mesmo, é um verdadeiro terror de consciência, né? Às vezes alguém fica se achando ameaçado, rapaz, eu pequei, e às vezes é um pecado mais exposto, né? Se é que há pecado exposto, pecado é pecado, mas as pessoas às vezes fazem qualificações para pecado e aí acham que se sentem ameaçados, eu pequei, e aí vai surgir um escândalo, né? E outros dizem assim, rapaz, eu pequei, a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida, a justiça, a ira do Senhor, e é fato, é fato. Então esses fatos, eles despertam o cristão, e muitas vezes o cristão realmente se arrepende, ele enche-se de desprezo pelo pecado e pela prática e por si mesmo, ele volta-se para Deus e ele abandona aquela prática. Abandonou porque ele voltou a ser um soldado alerta espiritualmente, acordado espiritualmente, para que o pecado não venha e não faça aquela destruição que eu falei, né? Perturbou a sua paz, aterrorizou a sua consciência, ameaçou com o escândalo, provocou a ira de Deus.
E aí acontece uma coisa interessante na nossa natureza pecaminosa. Quando nós estamos alertas, arrependidos, confessamos ao Senhor, passamos a nos sentir bem, de novo com Deus, a paz de Deus volta a reinar nas nossas vidas em função dos frutos do arrependimento. Aí o pecado, o que é que faz? Ele recolhe-se, ele se oculta, ele se esconde dentro de nós, a natureza pecaminosa está lá dentro, né? E ele se faz parecer estar morto. Porém, quando o cristão deixa de ler a palavra, começa a relaxar, entra naquilo que se chama de zona de conforto espiritual, deixa de relaxar com a leitura da palavra, relaxa na oração, relaxa com aquilo que foi falado na liturgia, e é uma prática da liturgia desta igreja, é uma prática muito saudável, né? Muito salutar, de nos levar constantemente à consciência de que nós somos pecadores e que precisamos estar nos arrependendo. Então esse pecado que estava quietinho, quando a gente relaxa em vir à igreja, eu contei hoje pela manhã lá na escola dominical, com muita tristeza, eu comprei a minha primeira Bíblia no dia 1º de fevereiro de 1979. Isso tem 41 anos. E comprei porque um amigo meu, a gente jogava basquete, com Hamilton. A gente jogava basquete. E aquele menino que jogava basquete comigo, ele havia se convertido. E ele estava desempregado, e ele gostaria muito de ter uma Bíblia, e ele me procurou, eu trabalhava já na época, e disse assim, rapaz, eu queria comprar uma Bíblia. Eu disse, faça o seguinte, está aqui o dinheiro, e compre 2. E eu datei aquela Bíblia. 1º de fevereiro, Campina Grande, 1º de fevereiro de 1979. E minha conversão ocorreu 26 dias depois, no dia 27 de fevereiro de 1979, uma terça-feira de carnaval. E aquele rapaz, nós seguimos na igreja, nós evangelizamos, nós distribuímos folhetos pelas ruas de Campina Grande. E um dia ele chegou para mim, por conta de uma questão na igreja, e disse assim, eu vou ser crente em casa. Foi a ruína dele. Tem aproximadamente, no mínimo, aí 38, 39 anos, que a fé dele murchou e ele não anda mais nos caminhos do Senhor. Porque o vir à igreja faz bem. O vir à igreja faz parte desta dinâmica de mortificação das nossas vidas, porque na igreja nós somos ministrados das mais variadas formas, como nesta noite aqui, através da liturgia deste culto. Então, quando cessa essa vigilância do cristão, há esse acomodamento, o pecado ressurge vivo, ressurge ativo, até mesmo mais ativo do que antes, com a única intenção de nos derrubar, de nos derrotar, de esfriar a nossa fé como esfriou a fé daquele meu irmão em Cristo Jesus. A mortificação não é uma vitória ocasional sobre o pecado, e a gente tem como exemplo, abra a sua Bíblia em Salmos, o Salmo 78. Salmo 78. Ali a gente encontra um exemplo disso. O salmista falando sobre o vai e vem do povo de Israel na sua caminhada pelo deserto. E aí o Salmo diz o seguinte, verso 32 a 37. Sem embargo disso, continuaram a pecar
e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Pode olhar a história de Israel, né, em pecado no deserto. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Verso 36. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Então, desses versos, nós vemos claramente que os israelitas muito cedo e seriamente buscavam a Deus para que Deus os tirasse a mão pesada de pecado, em função do pecado, e removesse os juízos que estavam sobre o povo. Mas, infelizmente, eles queriam que Deus tirasse a mão que pesava sobre eles. Mas eles não oravam para que Deus os curasse dos seus pecados. Senhor, teu juízo está pesado sobre as nossas vidas. As doenças vieram, os inimigos estão nos derrotando, a crise é muito grande. Senhor, vem, tu és o nosso Redentor, tu és o Deus Altíssimo, tu nos tiraste do Egito. Mas não havia uma oração sincera de arrependimento para que Deus os curasse dos seus pecados. Queridos, há crentes que se caem em aflições, por exemplo, uma doença, logo resolvem, decidem, prometem para si mesmo fazer um pacto pessoal com Deus. Ao invés de orarem dizendo: tira os meus pecados, Senhor, e ficarei satisfeito e alegre, mesmo que tu nunca tires a tua mão pesada sobre a minha vida. Mas estes fazem como os israelitas, lisonjeavam-no, palavrinhas bonitas diante de Deus, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. E o verso 37 diz: porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Thomas Brooks escreveu o seguinte: não há fardo como o fardo do pecado. Quantidade de gente doente emocionalmente na vida das igrejas, por falta de confissão de pecados e de vida sincera com Deus, não é fácil. Não há fardo como o fardo do pecado. Senhor, diz a alma do cristão, livra-me do meu fardo interior e põe sobre mim o fardo exterior que tu quiseres. Senhor, livra-me dos meus pecados, livra-me através de me ensinares a mortificação, a arrancar, a tirar a impureza que há dentro de minha alma, porque o que está fora de mim não importa. Não sei se vocês sabem, talvez saibam, ou aqueles que conhecem principalmente, missionária que trabalha há quase 20 anos na nossa igreja, nossa irmã Kiara, ela se encontra com um câncer. Foi diagnosticada há poucos meses, acho que 60, no máximo 90 dias. Até as visitas são limitadas. Eu estive por 2 vezes, a última foi essa semana agora que passou. Quarta-feira eu estive lá, levando a ceia para a irmã Kiara. E aquela irmã disse o seguinte: pastor,
desde que eu descobri que estou com esse câncer. É um câncer violento, espalhado por vários órgãos. O último foi neste final de semana, ela esteve na UTI, né? Um problema na pleura, onde há também vários tumores. E Kiara disse assim: pastor, essa semana, quarta-feira, pastor, eu não, desde que descobri que estou com câncer, em nenhum momento Deus me deu motivações para que eu orasse, para que Ele me curasse do câncer. Em nenhum momento eu pedi a Deus que Ele me curasse do câncer. Agora, Deus moveu dentro de mim uma gratidão imensa a Ele. Primeiro, por ter conhecido a Deus como meu Deus, por Ele ter se revelado a mim, por Ele ter me mostrado a Sua palavra, por Ele ter me elegido, por Ele ter me alcançado, por Ele ter me resgatado das trevas para a luz. Então, pastor, eu só sei agradecer a Deus por Ele ser meu Deus, por Ele viver comigo. Porque se não for hoje, vai ser amanhã, o dia que Ele vai me levar. E no dia, se é que Ele vai me levar por conta dessa enfermidade, quem vai me levar é Ele. Ele vai me levar, pastor, sabe para onde? Ele vai me levar para a presença dEle. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por minha vida. Esses longos anos como missionária, Igreja Tabernáculo Evangélico lá com o pastor Bosco, a nossa igreja, as crianças amam, adoram, as mães são muito gratas a Deus pela vida de Kiara. E ela só tem a agradecer a Deus pela vida dela. Mas o que é mortificação? Primeiro, a mortificação consiste no enfraquecimento habitual do pecado. Toda concupiscência é um hábito corrompido que inclina o nosso coração continuamente para o mal. É um hábito que habita dentro de nós. A pessoa que pratica pecados, ela está sempre sob o poder de uma forte inclinação ou de uma tendência muito grande para pecar. Eu creio que aqui não seja diferente. Talvez haja irmãos aqui que reconhecem que tem pecados que já foram confessados em arrependimento mais de uma vez. E não entende porque esse hábito voltou. Por isso, meus irmãos, é dito que o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Está lá em Eclesiastes 8:11. E que o seu espírito, o espírito do homem pecaminoso, se inclina à disposição de sua carne. Romanos capítulo 13, verso 14. Por isso, as paixões carnais, elas lutam ou fazem guerra contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Rebelando-se, combatendo a atitude e resistência do cristão, com a única finalidade de aprisionar a alma. E quando a aprisiona como a derrota, como foi com aquele meu amigo, ela a escraviza. O rapaz foi insistente, me levou a palavra, me mostrou as boas novas de Cristo Jesus. E hoje não caminhamos mais do mesmo lado. Queridos, o pecado, ele obscurece a mente. O pecado extingue as convicções. Aquilo que você tem aprendido aqui. De uma hora para outra era uma coisa que você tinha convicção daquilo que aprendeu. Catecismo, aula, doutrinas, institutas, uma série de documentos preciosos, valiosos. A gente esquece, não é? Tudo, essas convicções se extinguem, porque o pecado faz isso. O pecado destrona a razão. Nossa igreja tem uma prática, provavelmente a gente não vai repetir esse ano. A gente lá faz encontro de jovens com Cristo. Fizemos dois, um em 2018 e um em 2019. E nós estamos
ficamos extremamente preocupados. Porque dentro dos nossos encontros de jovens com Cristo, foram pegos homens se relacionando com homens, mulheres com mulheres, meninos com meninos, meninas com meninas, meninas com homens, homens com meninos. Pense numa confusão. Nós estamos revendo. Porque não temos como controlar 800 pessoas, né? Um presbítero dizia, rapaz, num lugar menos provável, eu só vi foi o carro se balançando, escondido lá, sei aonde, no estacionamento, num canto bem isolado. Ele chegou lá, estavam lá 2 garotos lá, da igreja, em pleno ato sexual. É uma pena, é uma pena. Porque o pecado ele faz isso, ele destrona a razão, ele bloqueia o poder da palavra, a ação do Espírito, porque a pessoa se entrega a essas práticas. Assim, a primeira providência na mortificação é o enfraquecimento desse hábito de concupiscência, meus queridos irmãos, para que ele não se erga, para que ele não conceba, para que ele não tumultue, para que ele não provoque, ele não incite, ele não perturbe, ele não seduza, nem cause extravio na vida das pessoas. Isso é o que se chama de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, conforme Paulo nos ensina lá em Gálatas capítulo 5, verso 24. Isso é, nós precisamos, quando crucificamos a carne, tá, esgotar o sangue da carnalidade. Precisamos eliminar os seus princípios vitais, os princípios vitais que fazem com que essa carnalidade se alimente. Nós precisamos tirar essa força e esse poder. John Owen, escrevendo sobre isso, diz assim: a concupiscência, a semelhança do homem crucificado, quando confrontada, primeiramente debate-se, reage e clama com grande força e energia. Mas na medida em que seu sangue e seu alento se esvaem, as suas reações se exaurem e seus gritos escassos, ficam escassos, baixos e roucos e quase não são ouvidos. Se nós mortificarmos a carne, se nós sangrarmos a carne, colocando o Evangelho de Cristo Jesus sobre ela. Assim, a mortificação, ela também consiste da luta e do combate constantes contra o pecado. Com base em BIC, nós dividimos a igreja em classes de escola dominical, jovens e adultos, em 3 salas. Nós tínhamos um salão, um aulão, e esse ano a gente resolveu mudar porque a pedagogia não estava sendo tão eficiente. E aí nós dividimos as nossas salas lá em 3 salas. Uma sala sobre teologia apologética, outra sala sobre teologia eclesiástica, estudando sobre a questão do presbiterianismo, que a gente tem muita gente nova e de outras igrejas lá. E eu estou dando a terceira classe sobre teologia prática, que é mais a minha praia. Uma vez que eu sou muito simpático à questão da espiritualidade. Nós estamos dando teologia prática com base em BIC, teologia puritana. Um daqueles capítulos lá no finalzinho dele tem lá teologia prática, se os irmãos quiserem, forem a curiosidade de ler e de se edificarem com aquele texto. É um texto muito bom, do Teologia Puritana de BIC. E hoje, um dos pontos da nossa aula lá sobre teologia prática
foi sobre a vida moldada, a vida cristã moldada, né? O Senhor como oleiro e nós como barros, tá? A vida cristã moldada pela mentalidade peregrina. E aí a gente estudou hoje de manhã as 6 facetas dessa vida moldada pela mentalidade peregrina com base em Bick, teologia prática de Bick. E aí nós verificamos que a faceta bíblica, a faceta da piedade, a faceta eclesial da igreja, que precisa estar na igreja, coisa que eu já falei, tudo isso está no contexto, algumas coisas que eu falei, que eu dei aula de manhã, está no contexto daquilo que eu estou falando aqui. Tá? A faceta metódica com base em exercícios espirituais, como oração, meditação, são 12 disciplinas, né, que trata, inclusive Bick trata desse assunto. A faceta de 2 mundos, né, que a gente vive desse mundo, mas que o nosso mundo é o mundo que há de vir. A gente viverá algumas dezenas de anos, pouquíssimas pessoas passarão dos 100, tá? Mas que o nosso mundo, a nossa pátria, para onde nós vamos, é para o céu, sendo bem simplista nesse aspecto. Mas uma destas facetas foi a faceta combativa, como o Bick chama. Tá? A faceta, a vida moldada pela mentalidade peregrina, ela tem a faceta combativa. E ele diz mais ou menos o seguinte, que a igreja na terra, nós, tá? A igreja na terra é uma igreja de batalha. Dentro dessa perspectiva que Paulo nos traz aqui acerca da mortificação. E ele diz o seguinte: há um combate travado dentro da alma de cada crente nessa sua peregrinação, nessa sua jornada, no dia a dia da gente. Inclusive no dia como hoje, dia do Senhor. Aí ele diz também o seguinte: os aliados de Satanás, vocês sabem, já estudaram aqui, mas apenas relembrando, os aliados de Satanás nesta batalha são a nossa velha natureza, a carne, que nós estamos falando que ela precisa ser mortificada, e também o mundo sedutor. Eu falei aqui de mundanismo, falei, iniciando essa palavra, acerca do liberalismo que tem tomado conta de alguns irmãos em algumas organizações. E aí Bick diz assim: em última instância, Satanás quer que nos dobremos diante do mundanismo, que é a natureza humana sem a presença de Deus. Por isso que eu falei e bati nessa tecla: como é que nós vamos para o carnaval se aquilo ali é pura carne, é puro mundo? E Bick diz exatamente isso, né? Satanás quer que nos dobremos diante do mundanismo, que é a natureza humana sem a presença de Deus. E não tem como. Como é que a festa da carne vai fazer parte de nós que somos pessoas que somos do Espírito? As pessoas deste mundo são controladas por interesses mundanos, como a busca do prazer, como a busca do lucro e como a busca da posição social. Atenção, gente. A carne envolve essas 3 coisas aqui: prazer, riqueza e posição social, status. Isso tem derrubado também muita gente, mas muita gente mesmo. A pessoa mundana, segundo Bick, cede ao espírito da humanidade caída, que é o espírito do interesse próprio, sem consideração alguma por Deus. Quando nós caímos no mundão, é isso que acontece. Nós desconsideramos Deus. Assim, eu quero encerrar porque a hora já chegou. Eu quero encerrar esse assunto acerca da mortificação, que é extenso, é vasto, é profundo. Lendo com vocês 2 Samuel capítulo 12, verso 13. 2 Samuel capítulo 12, verso 13.
12:13. Então disse Davi a Natã, que foi quando Davi pecou, caiu nas ciladas do diabo, da carne, do mundo, da tentação, uma sequência horrível de pecados, né? E aí Natã vem, mandado por Deus, o profeta Natã vem, mandado por Deus, confronta ele, expõe ele, mostra a ele que ele pecou, como a palavra nos mostra, tá? Como a palavra nos mostra. Muita gente não gosta às vezes de ler a Bíblia, por quê? Porque a palavra confronta, a palavra nos expõe, a palavra nos revela, né? Nos revela como nós somos. É o tomógrafo espiritual daquilo que nós somos. E aí Natã diz para Davi que ele pecou, e Davi, no verso 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. O que eu acho lindo nesse texto cai o queixo diante da minha humanidade, diante da minha pecaminosidade latente, diante de uma vida que precisa ser confrontada diariamente pelo Senhor, e arrependido devo buscar a face dele. É que apenas uma palavrinha é o segredo da restauração de Davi. Palavrinha pequenininha, palavrinha simples, mas uma palavrinha de uma clareza fantástica. Porém, essa palavrinha, pequei, ela diz tudo quanto Davi precisava dizer. E às vezes é tudo que a gente precisa dizer ao Senhor. Pequei. Interessante é que quando a gente compara Davi com Saul, ok? Essa palavrinha, ela revela uma diferença enorme. Se a gente for ler a história de Saul, analisar, estudar a história dele, a gente vai ver que Saul, ele não admitia os seus fracassos e erros. Não admitia. Eu errei, eu não errei não. O errado é Davi. Saul, meus irmãos, ele sobrevivia do artifício da transferência de responsabilidade. Foi o outro, não fui eu. Sempre alguém era o culpado por seus erros. Sempre o outro. Ele, jamais. Eu não erro. Ora, a culpa era de Davi. Ora, a culpa era de Jonatas, seu filho. Ora, a culpa era dos sacerdotes. Em outro momento, a culpa era do povo. E assim por diante era a vida de Saul. Não há um registro de erros e pecados assumidos por Saul. Sabe por quê? Porque para Saul, a performance do rei Saul era o mais importante. Era mais importante do que o próprio ser dele. Parecer, e ele era um cara bonitão, a palavra nos diz isso, né? Parecer, a aparência, a estética física, era o fundamento da sua vida. Já Davi, ao contrário de Saul, quando foi confrontado, ele olha para Natã e diz assim: Natã, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, Saul. Eu pequei, Natã.
Eu pequei, Deus, eu sei que eu pequei contra ti. Eu te desobedeci. E posso sofrer uma série de consequências do juízo da mão de Deus sobre minha vida. Davi, ao contrário de Saul, focava a sua autoridade e dispensava explicações ou transferência de culpa. Queria saber de autoridade, de explicações. Não, ele dizia, eu pequei. Interessante é que isso foi suficiente. Nesse próprio texto, olha a continuação do verso 13 aí. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Natã, como se o interrompesse, diz assim, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, e a mão dele não pesará sobre ti ao extremo, tu não morrerás. O Senhor já te perdoou. Meus queridos, quantas vezes nós vivemos a ilusão da transferência de culpa, achar que foi o outro. Sempre alguém é o culpado, sempre alguém fez ou faz pior do que nós. Eu conheço uma pessoa que é assim, eu fiz isso, tá certo, eu fiz isso, aqui eu estou errado, mas fulano ou fulana fez isso, fez mais, fez pior do que eu, como se justificasse. É uma ilusão perigosa e quase sempre letal para uma espiritualidade autêntica. O fim de Saul, nós sabemos qual foi. Trágico. Ele se suicidou. O de Davi foi cheio de honra e glória, apesar de seus pecados. Ele foi chamado pelo próprio Deus de homem segundo o coração de Deus. Porque o arrependimento real, meus queridos irmãos, é um dos importantes passos para a mortificação. Para quem diz, pequei, estou arrependido, Senhor, preciso que tu tenhas misericórdia de mim, preciso que tu olhes para o homem miserável e pecador que eu sou e venhas ao meu encontro. Queridos, iniciemos esta semana diante do trono, humildemente dizendo uma palavrinha só, Pai, pequei. Vou trazer um exemplo de Anne Graham, filha do Dr. Billy Graham. Anne contou em um dos seus escritos que um dia ela saiu no carro do pai sem que Dr. Graham soubesse. E houve um pequeno acidente com aquele veículo e o veículo sofreu uma avaria e ela tinha saído escondido, chegou, trouxe o carro, colocou na garagem de uma forma tal que o pai não visse. Talvez um arranhão mais contundente no carro, mas ela ocultou isso do pai. Um dia, porém, a consciência pesou, disse, rapaz, eu tirei o carro do papai escondido. Eu pequei em ter feito isso, escondido, ter tirado o carro do meu pai. Para completar, o carro não está do mesmo jeito que eu tirei. Papai até agora não disse nada, eu acho que ele não viu. E não é certo o que eu estou fazendo. Então, aquela situação ficou insuportável para aquela filha. E um dia, em lágrimas, ela contou tudo ao Dr. Graham. Aquele homem, um servo de Deus, ouviu a sua filha pacientemente, ouviu com todo o amor a confissão daquela sua filha. Ela conta que ele a abraçou com ternura, lhe deu um beijo e disse para aquela menina,
minha filha, eu já sabia. Esperava apenas que você me contasse. Meu irmão, minha irmã, Deus já sabe o nosso pecado. Deus já sabe o teu pecado e o meu pecado. Simplesmente, a exemplo de Davi, ele espera uma ferramenta que nos deu, que o Dr. Elvin Lin César diz ser a higiene da alma, que nós arrependidos confessemos dizendo: Pai, pequei. Que Deus nos ensine nessa noite a não ocultar nada dele, porque ele já sabe, e a dizer: Pai, pequei. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Faça uma oração silenciosa aí onde você se encontra. Ore a Deus. Converse com Ele acerca de sua vida. Senhor, a Tua palavra foi ministrada. Nos ensine mais sobre o processo de mortificação dos nossos hábitos pecaminosos, os pecados velhos e novos que habitam dentro de nós. Nos ajude, Senhor, a termos corações arrependidos, que o Teu Espírito trabalhe esta questão em nossas vidas, porque para isso o Teu Filho morreu em nosso lugar, para com o Seu sangue nos purificar dos nossos pecados. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Alto Branco, seu pastor, seu conselho, seus diáconos, seus líderes, suas ovelhas, as tuas ovelhas que aqui se congregam. Que iniciemos esta semana com esta mensagem, que ela fique no nosso coração. Uma lembrança de que no processo de mortificação das nossas vidas, quando pecarmos, nós temos um Pai que já sabe que pecamos e que espera o nosso arrependimento, a nossa confissão, simplesmente nós dizermos: Pai, pequei, tenhas misericórdia de mim. E agradeço por esta noite, por este local e seus filhos, por Tua presença, por Tuas palavras postas em meus lábios e minha mente. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.